que é a importância hoje de debater sobre o assunto de geriatria e gerontologia, o que é importante nos aprendizados. É uma disciplina que antigamente não se falava nas faculdades, e hoje, dentro da Faculdade da Medicina em que eu atuo, nós abordamos esse tema. Então, eu queria convidar aqui a Gabriela Martins Fim. Ela é acadêmica do curso de Medicina aqui da IMED, uma faculdade aqui de Passo Fundo, a qual eu pertenço, a qual eu sou colaborador hoje, tanto na questão do internato médico, quanto também no grupo que eu vou apresentar a vocês. Ela é presidente e membro fundadora da Liga de Geriatria e Gerontologia, a LIAG, aqui da IMED. Então, eu convido você, Gabriela, para que possa participar conosco. Seja bem-vinda. Você consegue acessar a tua câmera? Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, doutora Omar. Vou Tudo bem? compartilhar aqui a tela. Ok. Eu estou aqui também colocando. Fique tranquila que eu vou te orientando. Não sei se vocês estão vendo. Sim, pode colocar, ampliar a imagem, como se Uhum. fosse fazer. Então, agora, nesse momento, Gabriela, a gente consegue visualizar exatamente o que você está visualizando na tua imagem. Então, fica tranquila, apresente conforme você ficar à vontade, tá bom? Obrigada, professora. Seja Então, bem-vindo. pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer ao professor Omar pelo convite. Fiquei muito feliz. E vou falar um pouquinho hoje sobre a importância dos estudos da geriatria e gerontologia para o envelhecer saudável no contexto atual, diante de uma perspectiva acadêmica. Então, primeiro, o que é o geriatra, né? O geriatra, ele vai fazer a especialidade, vai ser a especialidade médica, que vai fazer a promoção e a prevenção da saúde, juntamente com a reabilitação funcional, os cuidados paliativos, os tratamentos das doenças e o cuidado da pessoa idosa como um todo. E a gerontologia vai ser o estudo do envelhecimento em si, multidimensional, com aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Também vai ser interdisciplinar, visando mais a prevenção e a intervenção do idoso como um todo. Então, como a maioria das pessoas sabem, né, o mundo está envelhecendo. Em 2050, a gente vai ter mais ou menos 172 idosos para 100 jovens. E no mundo inteiro a gente vai ter 2 bilhões de idosos para 64 milhões aqui no Brasil. Achei essa frase bem interessante para mostrar a desigualdade social e juntamente com a qualidade de vida que os idosos podem ter. E, infelizmente, dependendo do país que a gente está, isso interfere muito na nossa qualidade de vida. Então, alguns países eles se tornam ricos, né, antes de velhos, como a maioria dos países da Europa, e outros estão tornando velhos antes de enriquecer. Então, eu coloquei um contraste aqui de duas mulheres idosas, uma conseguindo, né, ter o privilégio de fazer aulas de piano, e a outra pedindo dinheiro, né? Então, é um contraste bem triste que acontece no mundo inteiro. E isso faz com que a gente tenha dificuldade do acesso na qualidade de vida. O Brasil é um país que não é igual, então a gente sabe que com 64 milhões de idosos em 2050, a gente vai ter muito dessa desigualdade que a gente está vendo agora na tela. E em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, né? Com uma importância fundamental na formação em gerontologia e geriatria, e não só a importância, como uma necessidade urgente. Então, a necessidade de novos profissionais especialistas nessa área do idoso vem sendo cada vez mais debatida, e estima-se que em 2030 a gente vai ter um número de idosos maior do que crianças entre 0 e 14 anos. Então, o resumo da notícia é que o maior problema do Brasil é a ausência de sensibilidade administrativa para conduzir esses serviços sociais. Aqui eu coloquei uma tabela explicando na realidade, comparando
o Brasil, né, do Rio Grande do Sul. Coloquei a taxa percentual do IBGE sobre o índice de envelhecimento. Então, o comparativo do Brasil e do Rio Grande do Sul nos anos de 2008 até 2058. E aqui dá para ver bem objetivamente os valores, né? O quanto o índice de envelhecimento, a porcentagem vai aumentar até 2058. Então, são 50 anos que vai dar aquele boom, né, da demografia em relação aos idosos. De 26,85, a gente vai ir para 168,24 no Brasil, e de 38,62 em 2008, no Rio Grande do Sul, a gente vai ir para 2058 para 200,71. E aqui também vai ser a razão de dependência desses idosos, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Em 2008 a gente teve 10,27 e vamos ter em 2058 41,22. Também no Rio Grande do Sul, de 12,59, a gente vai para quase 50. Então, quase 4 vezes vai aumentar essa razão de dependência que os idosos vão ter. Aqui são as principais alterações da fisiologia do envelhecimento. Com o tempo, a gente vai tendo uma atrofia cerebral, que vão levar a doenças neurodegenerativas, também a diminuição da complacência ventricular esquerda, diminuição da complacência atrial e também a diminuição da complacência da parede torácica. Também a gente vai ter a diminuição da força, né, dos músculos respiratórios. Cada vez mais o idoso tem dificuldade para exercer a respiração. A diminuição da metabolização hepática de medicamentos, entra aí a polifarmácia, que também vai ser assunto debatido aqui, e a diminuição da água corporal. E também a gente tem uma perda progressiva de massa óssea e também da função renal, que vai ser a redução da taxa de filtração glomerular. Um aumento significativo da pressão diastólica, né? E a disfunção da pressão também. Também aumento da resistência periférica, aumento do volume residual e a substituição de massa muscular por colágeno e gordura. Então, na avaliação geriátrica, os médicos, né, a importância do médico generalista, do geriatra ou da formação da gerontologia, saber o que significa essa avaliação geriátrica ampla, né, que é um método de avaliação multidimensional, e a gente tem que, nessa avaliação, qualificar esses distúrbios do idoso, tanto psicossociais, quanto nutricionais e funcionais. Então, as escalas geriátricas vão servir para auxiliar na avaliação geriátrica. Além disso, é muito importante que o médico saiba fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, porque tu precisa disso para associar e ver o que realmente esse idoso precisa, o que realmente é o diagnóstico desse idoso. Aqui a gente tem as síndromes geriátricas, que é as síndromes dos 5 Is, que vão ter a instabilidade, a imobilidade, a insuficiência cerebral, a iatrogenia e a incontinência. A medicina ela sempre é muito ampla, né? A pessoa pode ter muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui é um aviso sutil, mas muito valioso, que é sobre o quanto a gente tem que lembrar as manifestações clínicas do idoso quando são atípicas, né? Que essas manifestações atípicas, como o desenvolvimento de delírio ou as perdas funcionais, podem levar a doenças graves, que são outros tipos de doença, mas cuidar esses sintomas de delírio ou perda funcional. E como está a qualidade de vida desses idosos? Então, infelizmente, no Brasil, sabe-se que as pessoas acima dos 60 anos vão 82,1% na região sul foram nos últimos 12 meses, e no Brasil, um pouco menos, 81,3%. Então, os idosos são a população, toda a população deve ir ao médico, obviamente, mas os idosos são uma população mais frágil, que precisam
essa fisiologia do envelhecimento faz com que necessitem ir ao médico, né? Não só a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas é muito triste saber que eles vão, a maioria vai, mas alguma taxa vai menos que 12 meses ao ano. Então, talvez por falta de acesso ou questões financeiras, mas a gente precisa suprir isso no Brasil, de conseguir ir na região sul e conseguir manejar esses idosos para que todos tenham acesso. Então, o que os idosos precisam realmente saber? Os idosos, né, eles têm que manter um estilo de vida saudável, que fica associado com a menor riscos de incapacidade. Então, isso inclui atividade física em grupo, isso inclui a vacinação em dia, isso inclui grupos sociais que eles se sintam bem, uma alimentação saudável, cessar o tabagismo e o etilismo. Então, tudo isso faz com que deixe o idoso feliz, saudável e diminua essa incapacidade que ele pode ter. Aqui é algo mais subjetivo, né? Mas que não está em livro, então acho que é muito bom citar aqui, que são as virtudes humanas, né? Quando a gente exerce essa coisa do perdão, da honestidade, da autodisciplina, da confiança, da paciência, do altruísmo, da humanidade, da gratidão, a gente consequentemente se sente melhor. Isso ajuda na nossa respiração, isso ajuda no nosso sistema cardiovascular, e isso nos ajuda como um todo. Aqui eu citei o The Blue Zones, que são as áreas de longevidade, né, com maior qualidade de vida que tem do mundo. Então, são vários locais que as pessoas são mais longevas, ultrapassando, então, os 100 anos. Eu citei aqui as 5, porque são essas 5 que são a The Blue Zones, que é Itália, Japão, Costa Rica, Grécia e Estados Unidos. Então, quais são os segredos, né, dessas pessoas viverem tanto tempo assim? Juntamente com uma alimentação saudável, um equilíbrio alimentar, grupos saudáveis, um propósito de vida, um alívio do estresse, um convívio social, uma prática de algum tipo de religião, resveratrol, cabeça boa, boa convivência. E aqui eu vou deixar algumas mensagens sobre o que eu comentei hoje. E também falar que muitas vezes os pacientes chegam para nós e falam que estão se sentindo tristes porque estão na última fase de vida, mas as pessoas esquecem que a melhor idade é estar vivo. Eu coloquei uma foto minha da minha avó aqui para agradecer a presença de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Espero ter rapidinho, né, mas espero ter contribuído aí. Muito bem, Gabi, muito bem mesmo, tá? Parabéns pela apresentação. Lembrando que você trouxe assim bastante conteúdo em relação aos tópicos da geriatria e gerontologia. O convite para você foi um convite especial, porque falar de saúde do idoso é falar de atenção prática, né? A gestão e a educação permanente. E você representa aqui todos os teus colegas que hoje participam da Liga, e isso faz com que eu fique muito feliz, né? Para vocês que estão assistindo, então, a Liga de Geriatria e Gerontologia, ela contém vários colegas, vários alunos, mas também os médicos orientadores. Eu sou um dos médicos e o Dr. Saraiva, que vai apresentar amanhã, ele também participa como orientador da Liga. E chamar atenção em relação à saúde e ao envelhecimento, isso tem que ser um assunto sempre atual, né, Gabi? Pode abrir teu microfone para a gente bater um papo. Sim, muito atual. Até o post que tu tinha me mandado ali no Insta, falando sobre o ano de 2030, tem muito estudo em cima e tem muita revista publicando sobre a importância
daqui 10 anos sobre esse boom demográfico, né, dos idosos. E surpreende, né, porque sempre teve muito mais criança e adolescente, e tu parar para pensar que de 0 a 14 anos vai ter mais gente idosa do que essa fase da vida, né? É até Veja, estranho pensar isso. e essa foto sua com a avó para fechar ali, isso ali com certeza não tem preço que pague, né? O maior valor do mundo é a gratidão por nossa família, pelos nossos idosos. E aí dizer assim, complementando o que você disse, a melhor idade é a de agora, concordo contigo, a melhor idade sempre é a que a gente está vivendo. Dentro desse contexto, quando é que a gente deve começar a envelhecer bem? Desde quando nasce, né? Não é à toa que nós temos promoção de saúde para pré-natal, em relação à saúde da mulher, saúde do homem e aí a saúde do idoso. Então, sempre, sempre, sempre é muito importante que a gente sempre mantenha hábitos saudáveis de vida desde o nascimento. Por isso que a gente fala para a mãe assim, olha, a amamentação, até 2 anos de idade tem que dar o peito. E a amamentação até 6 meses de idade, só o peito materno. Então, a gente tem a promoção de saúde, né? Tanto que no Japão existe a famosa, eu vou brincar com o termo, mas a geriatria pediátrica, quer dizer, eu já atuo... A gerontolescência, né, também. É isso, eu já atuo em cima da infância, pensando no processo todo de envelhecimento. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua participação. Eu que Você agradeço. fecha a nossa noite hoje com muita, muita graça. Eu queria te perguntar uma coisa. Quem é a dona Marilise? Minha sogra. Um grande abraço, dona Marilise. Obrigado por participar com a gente, viu? Muito bom. E agradeço. Amanhã a gente vai estar online de novo, a partir das 8 horas da manhã, com o restante das palestras. Muita coisa bacana para acontecer. Agradeço a todos a presença também. Gabi, boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelas palestras, gostei muito e amanhã sigo acompanhando. Com certeza. Participe que vai ser muito rica. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, pessoal, então a gente chega hoje ao final da nossa noite. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós iniciamos a nossa jornada do sábado. Fiquem à vontade para a gente participar. Bom descanso e que tudo que a gente tenha conversado hoje tenha trazido para vocês também um pouquinho de reflexão sobre nosso envelhecimento, o envelhecimento dos nossos próximos, né? Nossos pais, tios, avós, e tudo que a gente possa levar de bom.